Nesse vídeo, pessoal, nós vamos conversar sobre a República de Weimar, a mudança de comportamento da sociedade alemã, o foxtrot, mulheres com mini-saias, homens com brilhantina, a homossexualidade, o aborto e como tudo isso, pessoal, provocou muito medo na população alemã e esse medo foi muito bem explorado pela propaganda nazista. E aí, tudo isso, pessoal, contribuiu bastante para que Hitler chegasse ao poder. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja e por aqui eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pelos vídeos do canal, se inscreva, por favor, tá certo? Veja a nossa playlist Nazismo, eu tô fazendo vários vídeos em relação ao Hitler, já falei sobre a infância dele, sobre o Hitler no exército, então deem uma olhada, tá certo? Nesses outros vídeos também, vou deixar aqui na descrição, ok? Veja a nossa playlist Nazismo, acho que eu já falei isso. Vou deixar também o link da Amazon, caso vocês queiram adquirir os livros, né, que eu utilizei como referência, tá certo? Se vocês quiserem comprar também outros livros na Amazon, eu peço a sua gentileza para você utilizar esses links, tá certo? Uma pequena comissão veio aqui pro canal, você não paga nada mais por isso. Também, pessoal, eu vou deixar aqui também o Pix, a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira para o canal, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, né? Para o cidadão mediano alemão de 1918, a possibilidade da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial não era considerada de maneira séria, tá? Pois a Alemanha não havia alcançado vitórias ininterruptas ao longo de 4 anos. Os alemães não haviam obrigado a Rússia a firmar a paz. Os alemães, pessoal, estavam passando fome com uma inflação altíssima, mas a maioria continuava apoiando a guerra. A liderança alemã não admitia a possibilidade de derrota nem mesmo no verão de 1918, quando a derrota já tinha se tornado uma certeza. Diante do fracasso das últimas grandes ofensivas alemãs no Ocidente e da chegada das tropas americanas na França, não teve jeito, pessoal. A Alemanha perdeu. E aí, pessoal, Erich Ludendorff, que foi um general do exército alemão, ele chegou a chefe do Estado-Maior durante a segunda metade da Primeira Guerra. E aí, diante do resultado catastrófico da guerra, ele e o Marechal Hindenburg, numa tentativa de salvar a honra do exército, criaram a teoria da facada nas costas. Eles responsabilizaram os partidos de esquerda e os judeus pela Alemanha ter perdido a guerra. Os comunistas tinham um discurso pacifista e durante a guerra eles promoveram várias greves e vários tumultos. Então a narrativa utilizada era de que havia um complô entre a esquerda e os judeus. Alguns comunistas eram judeus, né? Nós conversamos sobre isso no vídeo de sexta-feira passada, né? Então, eles começaram com a narrativa de que havia um complô para que a Alemanha perdesse a guerra. E aí, pessoal, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, da Liga Espartaquista, né? Então, eles eram comunistas, revolucionários e eram judeus. Isso é bastante importante, pois a figura deles, pessoal, foi usada pela propaganda nazista. Então, eles provocaram uma onda de tumultos e greves, né? Depois eles acabaram sendo assassinados por um grupo de extrema direita. Ludendorff pediu aos partidos de maioria no Reichstag a introdução do parlamentarismo. Com isso, pessoal, caberia a esses partidos, principalmente ao SPD, que era o Partido Social Democrata, a negociação, né, da rendição alemã. Então a rendição alemã recaiu sobre a social-democracia. Tudo bem? Aí, na manhã de 5 de outubro, os alemães descobriram que teriam um novo governo e que o país seria uma democracia parlamentarista. Olha só, pessoal, o Joachim Fest falando. Mas os novos detentores do poder, Friedrich
Ebert e os social-democratas eram homens capazes e conscienciosos, impregnados ao mesmo tempo de ceticismo e boas intenções. O espírito curiosamente sofisticado, assim como a falta de intuição que caracterizava seu comportamento de modo geral, explica também o fato de não terem tido discernimento suficiente para avaliar o alcance do momento e promover uma ampla renovação social. Tudo isso, pessoal, junto com as condições do Tratado de Versalhes, acentuaram ainda mais o ressentimento da população alemã, pois a Alemanha teve que fazer reparações de guerra e perdeu o território da Alsácia e Lorena. Hitler, pessoal, começou a utilizar o medo da Revolução Bolchevique em seus discursos para regimentar mais gente para o Partido Nazista. Ele falava em comandos de matadores vermelhos, sobre o comunismo assassino. Hitler dizia que tudo aquilo chegaria à Alemanha. Havia jornais que falavam que os judeus que estavam fazendo a Revolução Russa, né, como se uma minoria pudesse fazer uma revolução num país gigantesco como a Rússia. Então eles falavam que os judeus estavam matando os padres ortodoxos, acabando com as igrejas e tudo mais. E isso começou a fazer a mente da população, esse medo, né, esse medo da revolução começou a chegar na população alemã. Também eles começaram a falar a respeito da fome que estava tendo na União Soviética, a perseguição aos camponeses. Tudo isso, pessoal, foi assim, a população alemã começou a entrar em desespero por conta de tudo isso. E aí Hitler enfatizava em seus discursos que o objetivo do nacionalsocialismo era a eliminação do marxismo no mundo. Aliado a tudo isso, a classe média alemã se ressentia das críticas que a esquerda fazia à instituição casamento. Também eles não gostavam das discussões a respeito do aborto, da homossexualidade, né? Os homossexuais sempre existiram em todas as sociedades, mas na República de Weimar, os homossexuais, entre aspas aqui, saem do armário, eles começam a ter liberdade. E aí a população alemã, né, as pessoas mais conservadoras, enfim, elas começam a ter medo daquilo. Entendem? A ter medo dessa liberdade. E aí o foxtrot, os vestidos curtos, a corrida em busca de prazer sexual, os homens com os cabelos esticados e usando calças Charleston, tudo chocava as pessoas, né? A arte moderna era muito criticada e pouca gente entendia. E aí, pessoal, vale lembrar, né, que, por exemplo, o Himmler tem algumas, nesse livro, tá nesse livro aqui, né? Tem algumas cartas que ele manda para a esposa dele e tal, que na época era namorada, e ele critica muito Berlim por conta disso, né? Por conta da existência de homossexuais, de casas que aceitam, né, homossexuais e tudo mais. E aí, por exemplo, a democracia, ela é muito vinculada aos americanos, certo? E a propaganda nazista vai dizer o seguinte: olha, os americanos são dominados pelos judeus. O socialismo também está perseguindo, o socialismo na Rússia também está perseguindo a igreja ortodoxa e tudo mais, que era czarista, certo? Então eles também, o nazismo também vai vincular isso aos judeus. E tudo isso vai sedimentar o caminho, né, da chegada do nazismo ao poder. E aí, pessoal, Hitler passou a se colocar não somente como a salvação da Alemanha, mas como a salvação do mundo. Olha só aqui o Joachim Fest falando. Segundo suas intenções declaradas e suas palavras de ordem, o fascismo não representava uma luta de classes, mas uma revolução da civilização. E ele não pretendia trabalhar pela libertação, mas para a redenção da humanidade, né? Então eles começam a falar o seguinte: a humanidade está perdida, não somente os alemães, mas de um lado nós temos os democratas, uma democracia liberal, dando liberdade para as pessoas, do outro lado nós temos os bolcheviques. E nós, nazistas, somos a única salvação. Essa vai ser o tom da propaganda e dos discursos do Hitler. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu tinha dito na sexta-feira passada que hoje nós trabalharíamos a tentativa de golpe da cervejaria, tá?
Mas aí eu quis explorar um pouco mais esse contexto histórico, que ele é bastante importante, né? Porque ele foi utilizado, a propaganda nazista utilizou muito tudo isso, tá certo? E aí a gente fala do golpe da cervejaria sexta que vem, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.